espetacular. Esta é a palavra que define O Senhor dos Anéis. Muito boa tarde a todos, meu nome é Pedro Mendes, bem-vindos ao Mago da Literatura e hoje eu vou fazer para vocês a resenha da trilogia do escritor inglês J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma obra simplesmente fantástica, enredo cativante, boas personagens, simbologia, mundo fantástico, tudo que você poderia pedir para um livro. O Senhor dos Anéis foi, como eu já disse antes, escrito por um escritor inglês, J.R.R. Tolkien, escritor católico, muito inteligente, niilista, etc. E ele escreveu esta trilogia, e bem que chamar de trilogia é até um pouco reducionista, porque o mundo que ele criou, esse aqui é o primeiro volume de 3 com várias plus, esse mundo que ele criou é muito vasto, é um negócio quase infinito, que ele não terminou antes da sua morte. Muito bem, O Senhor dos Anéis é uma história fantástica e nele existe o típico grande vilão e salvação. Lá no mundo que o Tolkien criou, a Terra-média, existe um grande vilão que se chama Sauron. E o Tolkien escreveu todo um livro para explicar quem é o Sauron, como ele nasceu, as origens, prólogo de toda essa história que eu vou narrar aqui. E esse Sauron criou um anel muito poderoso que continha todos os poderes do mal. Todos. E com ele partiu para guerra. Guerra contra quem? Guerra contra as raças que habitavam na Terra-média. Os anões, os elfos e os homens, além de outras raças menores, como por exemplo os hobbits, da qual um dos personagens principais da obra faz parte. Partiu para a guerra, essa história inclusive muito bem explicada no filme. Houve uma grande batalha em frente ao, digamos, Império do Mal, que é a Montanha da Perdição, em que o Sauron estava ali matando todos os inimigos, o exército dos homens, até que um príncipe do reino chamado Isildur corta a mão do Sauron e o anel que estava na mão do Sauron cai. E assim sendo, o poder é, digamos, tirado de perto do Sauron e ele morre, ou assim se pensava. Então, nessa primeira batalha, o bem vence, daí é, digamos, o prólogo do livro, e assim sendo, o mal, digamos, começa derrotado. E toda essa história da trilogia do Senhor dos Anéis se foca na jornada que muitos personagens, alguns dos quais eu vou apresentar aqui, têm para derrotar o Sauron uma segunda vez. Porque o Sauron, ele foi derrotado, o espírito dele desapareceu, todos pensavam que ele tinha morrido, mas nessa volta do mal, o Sauron retorna em espírito. E, para quem não viu o filme, o Sauron é representado como um olho em cima de uma torre. Muito bem feito o filme. Recomendo bastante que vocês vejam. Assim sendo, esta é a história da jornada de alguns personagens para derrotar o Sauron nessa segunda vez. Aqui, se eu fosse apresentar todos os personagens importantes, todos os bons personagens do Senhor dos Anéis, eu não sairia dessa cadeira hoje. Então eu vou apresentar para vocês apenas 3, tá bom? Se vocês verem o filme, vocês vão ter acesso a muito mais. Então, assim, sério, vejam o filme é muito bom. E é um filme com efeitos especiais, pra quem gosta de coisas da Marvel, etc. Vale muito a pena. Muito bem, então vamos finalmente aos personagens. O primeiro personagem que eu gostaria de apresentar é o Frodo. O Frodo, ele faz parte da raça dos Hobbits, que é uma raça de criaturas mais baixinhas, muito pacatas, muito pacíficas, uma raça de guerreiros, que vive lá nos confins da Terra-média, num local muito calmo chamado Shire. E o Frodo faz parte desta raça, ele tinha tudo para viver uma vida tranquila. E o Frodo tinha uma relação com o tio dele, tinha amizade com o Mago, que é o próximo personagem que eu vou falar. Ele é um personagem muito bem construído. Por quê? Porque ele é baixinho, ele, digamos, é o último herói que você poderia imaginar. Mas ainda assim, ele é o personagem que tem a tarefa mais importante, que é pegar o anel lá de trás e levá-lo para ser destruído. Por quê? Porque o objetivo de toda a história é eles já têm o anel, eles têm que destruir o anel, porque o anel é o objeto que permitiu o retorno do Sauron, porque toda a essência dele está dentro do anel. Depois tem muitas aventuras, muitos momentos de tensão na qual os, digamos, exércitos do mal tentam recuperar o anel dos bons personagens. O segundo personagem que eu gostaria de apresentar para vocês é o favorito de muita gente, o mago, o incrível Gandalf. Gente, o Gandalf é
excepcional. Ele é um profeta, um mágico itinerante. O filme retrata ele também muito simpático. E o Gandalf faz parte de uma ordem dos magos que tem a missão de manter a ordem por toda a Terra-média, por todo aquele mundo que o Tolkien criou. O Gandalf, ele tem essa missão tanto no Senhor dos Anéis, quanto no livro que vem antes do Senhor dos Anéis, que eu também vou fazer uma resenha sobre, que é o Hobbit. Tem o Senhor dos Anéis, antes do Senhor dos Anéis tem o Hobbit, e antes do Hobbit tem o Silmarillion, e ainda vários outros livros anexos. O Gandalf tem essa missão de, aspas, profeta, de mensageiro. Ele que chama os personagens como o Frodo, que em circunstâncias normais nunca partiriam para uma aventura, que tinha uma vida tranquilíssima. O Gandalf é quem chama eles para ação. E no Senhor dos Anéis existem muitas reviravoltas em torno da personagem do Gandalf. Ele é um personagem realmente muito bom. O terceiro personagem que eu gostaria de apresentar para vocês é o personagem do Aragorn, que é um itinerante como o Gandalf, só que dessa vez não é um mago, é um homem que pertence à chamada Ordem dos Rangers. Inclusive, Rangers é o nome da coleção sobre a qual eu gravei já um vídeo, meu primeiro vídeo do canal. Então se você ainda não assistiu, clica no izinho que vai aparecer aí em cima. Voltando ao assunto, o Aragorn, e ele protagoniza várias cenas incríveis, tanto no Senhor dos Anéis quanto no filme. Eu poderia também narrar alguns episódios que envolvem esses personagens, mas o objetivo dessa resenha é que você leia o livro, então eu vou deixar esse suspense para vocês. E, por fim, o Senhor dos Anéis. O que eu não faço por uma gravação. Voltando ao fim da meada. Eu também poderia narrar alguns episódios que envolvem esses personagens, mas o objetivo dessa resenha é que você, de fato, leia o livro, tá bom? Isso aqui não é um resumo para você pegar os pontos principais e copiar para sua redação da escola. Não é o livro, o objetivo é que você leia o livro. Então, vou deixar aqui o suspense para vocês. Se vocês estão com preguiça de ler esse livro enorme, que são só o primeiro volume, quase 500 páginas, eu aconselho que vocês vejam o filme, porque o filme também é excelente, e aí vocês vão ficar mais com vontade de ler o livro. Como é evidente, essa resenha aqui aborda apenas alguns aspectos muito mais superficiais do Senhor dos Anéis. Eu poderia também falar sobre toda a simbologia que envolve os personagens da obra, como também outros elementos da história, como por exemplo os Nazgûl, que são cavaleiros negros sinistros, mas de alguma maneira bem interessantes. A personagem do Saruman, que tem um papel simbólico muito relevante. Mas eu quero deixar isso daqui curtinho, e se vocês quiserem descobrir tudo isso, vejam o filme, leiam o livro, vale a pena. Espero que vocês tenham aproveitado essa resenha. Não se esqueçam de clicar no botãozinho do like e subscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.